Olá, sejam bem-vindos ao nosso FCast. Eu sou a professora Carminha Oliveira e hoje a gente está aqui no nosso cast que fala da comunidade FMU FIANFAAN com as escolas das engenharias. E é sempre um prazer poder ouvir, conhecer um pouco mais dos bastidores dessa escola, de como é que eles atuam. Vamos descobrir quem que o professor, coordenador das engenharias, Kleber Aristides Ribeiro, trouxe para conversar com a gente hoje. Daqui a pouco ele vai contar, mas eu quero, Kleber, que você conte para a gente. Primeiro, é um prazer ter vocês aqui. Você sabe que a engenharia vai ajudando a gente a construir, né, gente? A nossa vida, as coisas novas. E isso vai fazendo toda a diferença. Eu sei que a temática de hoje é incrível, é uma das coisas que eu gosto muito de pesquisar, de ouvir. Então, eu vou aqui me deliciar e aprender mais, com certeza. Quero que você fale um pouco para a gente, Kleber. Como é que as engenharias têm contribuído para o universo corporativo? Aqui, ó, pergunta que não estava no script. Verdade. Mas como é que as engenharias se posicionam? Como é que elas conseguem contribuir com o universo corporativo? Eu sei que a gente tem... os nossos alunos saem daqui já... não entram empregados. Porque a escola de engenharia, gente, é mão na massa desde o primeiro dia. Mas conte aí. Oi, professora, é um prazer estar aqui nesse FCast. A engenharia, na verdade, ela atua em várias áreas do conhecimento. Ela, inclusive, professora, muitos dos criadores de muitas coisas são engenheiros. Tá vendo, gente? A Olha maioria aí. dos famosos, né? A maioria dos grandes empresários, donos de mega empresas, né, Big Techs, são engenheiros. As Big Techs são ali gerenciadas, acompanhadas, projetadas e tudo isso com engenheiros. Claro que a gente tem que falar um pouquinho, né? Então, a maioria dessas empresas que são gerenciadas pelas Big Techs são, de verdade, ali, são engenheiros. Muitos dos gestores que atuam nas áreas, eles são engenheiros. Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, em engenharia, a gente está falando exatamente de resolução de problemas. Hoje, o engenheiro ele é capacitado logo no início a analisar e avaliar programas. Então, ele tem ali logo no início algoritmos de programação. Ao longo do tempo, ele vai entender como funciona algumas coisas na parte de matemática, física, estatística e probabilidade. A gente fala um pouquinho também de data science. Então, o aluno ele já está preparado ali justamente para lidar com situações de gestão de negócios. Então, gestão de empresa, ele está preparado ali justamente para entender como lidar com pessoas, porque ele tem algumas disciplinas que são comuns na instituição, que falam sobre antropologia, falam sobre desenvolvimento humano e social, comunicação. Então, na verdade, o aluno ele já vem se preparando do primeiro semestre ao 10º semestre. Então, no começo ali tem disciplinas básicas que vai preparar esse aluno, na verdade, esse profissional para o mercado, justamente para que ele entenda como lidar com pessoas, como ele se comunicar, como ele lidar com situações de gestão. E além da parte técnica, né? Como a gente pensa, a engenharia ela é muito tecnicista, né? Sim. Então, essa parte de responsabilidade técnica cai exatamente naquele que está projetando. Então, o engenheiro ele está preparado justamente para projetar, acompanhar e avaliar tudo aquilo que está acontecendo ao longo de todo o seu projeto. Bom, mas eu não vou ficar falando só de mim, né? Eu trouxe uma pessoa aqui especial. Opa! Ele é um youtuber também, professora. Conhece muito da área que ele fala. Escola de engenharia, gente. Só tem youtuber lá, tá vendo? Além de... São engenheiros e youtubers. Eu acho que eu vou fazer o meu canal, professora. Vai, Kleber. Porque Kleber tem voz de locutor já, né, gente? Tem que aproveitar isso também, eu acho. Né? Então, eu acho que eu vou abrir meu canal também. Porque tá todo mundo fazendo isso. Vamos fazer também, né? Não é? Quem que você trouxe para conversar? Hoje eu trouxe um docente que todos os alunos gostam, muito, professora. Tá sempre ali. Por que você acha? Porque ele está sempre chamado ali como professor paraninfo ou professor homenageado. É mesmo? Não tem aluno que não gosta do Abraão. Então eu trouxe o Abraão aqui para a gente falar um pouquinho sobre engenharia, falar qual a importância, a evolução da engenharia em si, né? Então, eu vou passar agora a bola para o Abraão para ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ele. Depois a gente se apresenta mais um pouco e a gente vai comentar um pouquinho mais da engenharia. Bem-vindo, Abraão. Muito obrigado, professor Kleber, pelo convite.
realmente ganha aí alguns prêmios, mas aqui tem poucos professores, né? É nada. Então a gente vai conversando e vai ganhando. Mas é um prazer estar aqui, a gente discutir um pouco sobre engenharia civil, esse mundo aí bem bacana, né? Que vem evoluindo bastante. E grandes corporações hoje estão contratando diversos profissionais, porque a gente está tendo um aquecimento hoje na economia. E o primeiro setor que acaba sentindo isso é a engenharia civil, né? Então, temos alunos aí do primeiro semestre já indo estagiar, porque as empresas estão correndo atrás. E os nossos alunos aí estão seguindo essa carreira aí bem bacana, que é da engenharia civil. Muito legal, né, gente? Tá vendo? Curso mão na massa é assim. Desde o primeiro semestre, o aluno já tem mercado de trabalho para atuar e atuando na sua área, né? Verdade. A gente estava discutindo aqui nos bastidores que a última pesquisa que a gente fez, mais de 80%, 80 e quanto? 81,5%, professora. Já estão, na verdade, aí atuando, depois de formado, tá? 75% na área, e o restante já atuando em várias áreas do conhecimento. Como eu falei, a engenharia é vasta, não precisa só lá na obra. Pode estar no escritório, pode estar projetando, pode ter sua própria empresa, né? Eu estou aprendendo aqui, né, gente? Porque para mim é aprendizado também, porque eu estou conhecendo todas as escolas. E das engenharias, já falamos de soft skills, de hard skills para o engenheiro. A gente já falou da importância do respeito pela consciência, na verdade, né, da profissão. E de que o engenheiro ele tem essa preocupação em criar, em projetar, mas em acompanhar tudo isso, que ele é pioneiro em projetos, né, na gestão de projetos. E hoje vamos falar, vocês não sabem, tendências em engenharia. E tendências é uma das coisas que eu amo de paixão. Eu venho da área de negócios, né? E aí tendências para nós é uma coisa importante. Então, aprendendo muito com a engenharia e muito querendo ouvir bastante que tendências são essas. O professor já deu um spoiler ali, né? Falando que o pessoal, primeiro momento da indústria, quando ela começa a responder, a engenharia é a que responde rapidamente, né? Ela vai trazendo os indicadores para a gente. Mas me contem, o que é que vocês prepararam para a gente falar de tendências, claro? Para a gente começar, professora, eu vou me apresentar só um pouquinho, tá? Não vou falar muito, porque o importante aqui é o nosso convidado. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação, fiz Engenharia Civil, fiz Engenharia de Produção, sou engenheiro de Segurança do Trabalho, fiz a Administração de Empresas no mestrado. Tenho minha própria empresa. Olha isso, olha esses profissionais. Homem de negócios. Né? Não é? Atuo na área um pouco de avaliações e perícias, trabalho também na área de construção. Atuo mais de 22 anos com meu pai na área de construção. Meu pai sempre teve vontade de ser engenheiro. Eu falei, pai, vou ser engenheiro por você. E ele tem um orgulho muito grande por isso. Então, falei, eu vou ser engenheiro, e fui lá e fiz engenharia. Foi difícil? Foi, mas foi gratificante. É uma profissão assim que eu tenho muito amor. Desde quando eu entrei até depois que eu saí, atuo até hoje. Então, acho que engenharia civil ou qualquer engenharia é uma coisa que vai gratificar qualquer pessoa depois que ela se forma. Bom, mas não vem falar de mim, vamos falar do Abraão, né, professor? Vamos falar, né? Eu queria saber, Abraão, um pouquinho da sua experiência, o que você já fez, como você atua, inclusive no seu canal, né? Meu nome é Abraão, né? Eu fiz tecnologia em materiais, então toda a minha trajetória foi na área de materiais, né? Meu mestrado foi na área de materiais, doutorado na área de materiais. Aí o meu pós-doutorado eu queria sair um pouco, né? Mas sobre a tendência dos materiais é a nanotecnologia, então fiz um doutorado em nanotecnologia, né? Então, para a gente ver aí toda a evolução dos materiais, e a evolução hoje é na escala nano, desenvolver diversos materiais na escala nano, principalmente no quesito de propriedades mecânicas. Então, hoje a gente tem materiais na construção civil nanoestruturados, que é para ter aí uma durabilidade bem maior do que os convencionais. Então, minha área de atuação sempre foi essa. Ministro aulas na área de materiais de construção, patologias das construções, que a gente vai conversar um pouco também, que é uma área que está precisando muito aí de profissionais. Patologia? Patologia das construções. Construção adoece. Adoece. Olha que legal isso. E pode até morrer. Né? Não é? Esse é o perigo. Esse é o problema. Muita gente acha ou vai sempre para o canteiro de obras, mas outros não gostam muito, então a gente pode ficar no pós-obra, que é justamente essa parte de avaliação, que é a parte de patologia das construções. Que legal. Que veio crescendo bastante e está precisando de profissionais, e principalmente profissionais qualificados. Isso é
o mais importante. Então, que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso Que também. currículo é esse, hein? Você viu, professora? Deus do céu. Ó, gente, engenharia, já viu, né? Um dia eu chego lá, professora. Então, vai Floglar, né? Não parem de estudar nunca. Não. Deixa eu perguntar uma coisa já, antes de passar para você conduzir essa conversa com o Abrão. O que é nanotecnologia? É aqueles materiais que a gente coloca numa escala nanométrica. A gente sabe que o metro, né, a escala convencional, a escala nano é de 10 a menos 9 metros. Então, uma escala que é 0,00009 vezes um zero depois da vírgula, ou seja, minúsculo, né, que quase que a gente não consegue ver. Mas, da partir do momento que a gente consegue manipular esses materiais na escala nano, a gente modifica as propriedades mecânicas enormemente. Não só mecânicas, né, elétricas, térmicas. Então, a gente consegue ter novos materiais partindo dos materiais convencionais. Ele muda completamente. Hoje, o que mais está na tendência, né, é o grafeno, que é um material que vem do carbono. Então, eu pego o carbono, faço ele nanoestruturado e modifico completamente suas propriedades. Então, eu posso ter materiais que podem chegar a ser 100 vezes mais resistentes que o aço, por exemplo. Só fazendo essa manipulação em nanoescala. Então, é a tendência, porque é difícil hoje a gente ter esses materiais, porque ainda a rota ainda é um pouco cara, mas já tem muita coisa já com nanomateriais, com nanocarbono, já que a gente já consegue ver na construção civil. Porque a construção civil é uma área que precisa de um volume muito grande, né? Então, para chegar alguma coisa na construção civil, a gente já tem que ter aí uma quantidade grande. E os nanomateriais já estão chegando e vão dominar o cenário daqui, e a tendência é sempre estar aumentando aí, principalmente nos novos materiais. Muito legal. Que mais que nós temos aí que você está Então, agora que organizando com o professor Abrão, hein? Professora, a engenharia civil, ela é muito antiga. Muito antiga. E essa muito antiga, eu queria que o professor Abrão falasse um pouquinho da engenharia, como ela nasceu ali, como ela veio se desenvolvendo e qual foi essa evolução da engenharia para que a gente tenha essas tendências desses materiais, desses novos processos. Porque na engenharia a gente acaba criando novos processos. E ali a gente acompanha para ver se esses processos com indicadores eles estão indo bem ou mal. Então, eu queria que o professor Abraão falasse um pouquinho dessa evolução, da onde nasceu ali até como se encontra hoje e qual é a tendência das engenharias daqui para frente. Não, isso é bem bacana. Daria para a gente ficar aqui um bom tempo discutindo, mas vamos pegar o material que a gente mais usa, né, que é o concreto. O concreto, para a gente ter uma ideia, é o segundo material mais utilizado no mundo. Ele só perde para a água. Verdade. A gente fala que só perde para a água porque a gente usa água no concreto, senão seria o primeiro. E foi um dos materiais que mais teve evolução, né? A gente tem o concreto convencional, é de mais ou menos 1890, 1900. E era só, que a gente chama de clinker, que é uma farinha à base aí do cimento. Só que com a evolução a gente começou a colocar um monte de outras coisas para aumentar a sua resistência e ter esse viés ecológico. Porque na hora que a gente vai fazer o processo, é um processo que a gente tem jazidas, então a gente tem que minerar esse material, né, fazer todo o processo para obter esse clinker, que é a base do cimento. Só que é oneroso e agride muito o meio ambiente. Então, o que a gente pode fazer para diminuir esse impacto ambiental? É colocar outros materiais. Quais materiais? Principalmente resíduo. Então, o resíduo que a gente mais usa hoje, por exemplo, é a escória do alto-forno, que é a sujeira que sai lá da produção do aço. Em vez de a gente jogar em aterro, a gente pega esse material, tritura e coloca no cimento. Então, a gente consegue produzir um cimento mais ecológico e com maior durabilidade. Então, essa evolução toda, né, sempre teve esse viés ecológico muito grande e de também ter uma economia, porque eu consigo diminuir o preço do meu cimento. Que do concreto, né, então, só para quem está nos assistindo, o concreto é basicamente areia, brita ou pedra, né, e o cimento. E o cimento é a parte mais cara de todos os materiais, né? Então, se eu consigo diminuir ele, eu diminuo com o custo do concreto. Então, eu consigo colocar diversos outros materiais para aumentar a resistência e ter esse impacto ecológico. Para você ter uma ideia, uns 2 meses atrás saiu um novo concreto com borra de café. Você fala, nossa, borra de café? Né? Só que você fala, não, mas não é nada, mas o mundo, por ano, né, produz milhões e milhões de toneladas de borra de café. Esse cafezinho que você vai jogar a borra fora. E teve um aumento de 30% na resistência do concreto. Olha, só colocando a borra. Claro que teve um processo químico antes, mas colocando a borra do café em 30% a gente tem.
Estratégia de ESG na engenharia, é isso? Exatamente, exatamente. Meu Deus, tendências. Muito E a legal. nova tendência é a gente colocar o grafeno no concreto. Então, a gente aumenta muito a resistência. Por que é interessante aumentar a resistência? Eu consigo, em vez de ter uma estrutura para 100 anos, eu vou projetar uma estrutura para 300 anos, 400 anos. Então, economicamente e ambientalmente, isso é muito bom, porque é um material que vai se pagar ao longo do tempo, né? Tanto econômico quanto ecologicamente. Então, essa evolução do concreto é muito interessante. Total sentido quando ele fala da pós-construção, né? Exatamente. Porque foi o que ele falou no início lá. A gente atua também na pós-construção. Então, quando eu penso no material que é ecologicamente correto, que tem mais sustentabilidade do ponto de vista de durabilidade, então a gente também está trabalhando em prol de uma construção. E você tem que formar profissionais que saibam projetar a partir desses materiais, mas também que saibam avaliar essa durabilidade, porque vai mudar completamente a sua avaliação. Porque eu não estou avaliando mais um imóvel que vai durar 100 anos. Vou avaliar um imóvel que vai durar 300 anos. Então, isso... É verdade. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na área de engenharia civil, quando a gente pensa em ESG, o momento que a gente está desenvolvendo o projeto de uma construção, o projeto não importa qual tipo de construção, se ela é mecânica, se ela é de, por exemplo, na indústria de aço, na indústria de madeira, na indústria de cimento, a gente já está avaliando os impactos desde a extração até o momento da manutenção desses materiais depois da construção. Então, a engenharia, qualquer que seja, a gente avalia o antes, o durante e o depois. E aí entra exatamente o projeto de vida útil daquele projeto. Se ele tem durabilidade, o quanto aquilo vai ter de impacto no momento da extração ou no momento do seu uso. Então, o engenheiro ele já pensa no meio ambiente, na parte social, ambiental e econômica, entre a sustentabilidade, justamente no momento na avaliação ou na viabilidade técnica do processo, da construção até a sua entrega. Então, quando o Abraão está falando de todo esse processo, da borra de café, da escória, no clinker, na verdade, a gente está avaliando quais são as condições dos materiais, como eles vão se comportar, para depois a gente empregar esse material. Porque para que a gente fale, vamos utilizar a borra de café, existe uma pesquisa muito grande por trás disso. E aí entra o estudo dos nossos estudantes. Não é somente calcular, avaliar o que está acontecendo, mas saber como aquilo está sendo extraído, processado e depois como isso vai durar ao longo do tempo. Como o professor Abraão falou, patologia. A construção em si, seja ela na madeira, no metal, no cimento, no concreto, ela fica doente. Por que ela fica doente? Porque se a gente não projetar e executar aquele processo da melhor forma possível, pode ter problemas. Então, aquele concreto, aquele metal, aquela madeira, ele pode adoecer. Então, a gente tem que preparar toda essa construção para que ele não fique doente lá na frente. A gente tem que refazer, reestruturar para que ele se manter de pé ali. Então, aproveitando essa deixa, eu vou fazer outra pergunta importante aqui para o Abraão. Quando a gente pensa ali, por exemplo, na parte de patologias, professor, a gente tem algumas formas de fazer alguns tipos de recuperação, mas também evitar esse problema dessa doença. Quais são esses critérios que a gente pode utilizar no momento que a gente está projetando e depois, se tiver que fazer algum tipo de solução, no concreto, por exemplo, quais são os tipos de tendências que nós temos aí para resolver um problema, por exemplo, de estrutura de concreto? Não, isso é legal, porque o ideal é que eu tenha um bom projeto, né? Então, tudo começa aonde eu vou construir, qual o local que vai ser construído, porque tudo isso, né, eu consigo fazer esse levantamento dos males que aquele ambiente vai ter. Então, quais os males? Então, imagina que eu vou fazer uma construção num parque industrial. Eu vou ter diversos elementos ali que vai agredir a minha estrutura. Elementos que muitas vezes eu não tenho no campo rural, por exemplo, né? Então, ou no meio urbano. Então, eu tenho que conhecer o local primeiro para depois levar aí esse projeto. E se eu fizesse todo o bom projeto, eu tenho que tomar cuidado com a execução. Né? Isso, na verdade, é o gargalo do Brasil, diferente de outros países. Então, se a gente pegar países desenvolvidos, grandes problemas estão muito no projeto, né? Muitas coisas também na execução, porque é um ponto crucial, né? Quem vai ali executar de acordo com o que foi projetado.
Então, a gente tem ainda um gargalo muito grande aí de deficiência na execução. A gente está com falta de profissionais, falta de mão de obra, não só qualificada, mas mão de obra básica mesmo, no mercado. Então, a gente tá faltando carpinteiro, falta mestre de obras, porque é uma indústria pesada mesmo, né? Então, está faltando profissional, fora os engenheiros. E aí eu faço todo esse processo, eu tenho que tomar conta depois, né? A utilização. Caso venha a ter algum problema, aí sim que entra o engenheiro para fazer essa avaliação. Então, ele vai avaliar e a primeira coisa que ele vai ter que se confrontar é se ele vai precisar de uma reforma ou de uma recuperação, que são duas coisas distintas. Reformar é trazer ele ao seu estado que estava antes, desde o início, né? Okay. Agora, a recuperação, né, que ele já está com um grau tão deteriorado que eu vou ter que recuperar e muitas vezes até reforçar essa estrutura. Então, imagina um viaduto que foi construído há 30 anos atrás. 30 anos atrás passava um Fusca, a Brasília. Hoje, né, passam carros, SUVs com muito mais peso. Isso afeta aquele viaduto. Então, em vez de só recuperar, eu vou ter que reforçar aquela estrutura. A partir desse reforço, desse estudo, né, aí eu vou partir justamente quais são os materiais que eu vou ter que utilizar. Isso é muito importante. Hoje temos uma gama gigantesca de materiais para a recuperação, né, e a reforma dessa estrutura. Então, tudo tem que vir do engenheiro e essa qualificação ele aprende lá na escola mesmo para saber qual o direcionamento, porque a gente está falando de grandes estruturas que vão gastar milhões, né? Então, ele tem que ter todo esse projeto muito bem feito para não ter problema. Em vez de reforçar, só recuperar, pode, né, ocasionar algum problema lá na frente, né? Então, muito bom. Importante. Muito bom, professor. Vou falar de recuperação. Vamos ter que recuperar essa temática aqui no próximo FCast, porque nosso tempo, olha só. Já foi. Já foi, você viu? Como passa rápido. Passa muito rápido. Então, eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais e desse papo bom de tendências em engenharia. Kleber. Bom, pessoal, uma dica aí importante, não parem de estudar. Pesquisem muito, estudem muito, porque engenharia a gente vai passando o tempo, vocês perceberam que a IA está aí, a gente tem que estar sempre um passo à frente. A IA, ela está, na verdade, criando coisas que muitos seres humanos aí, para chegar ao que ela está hoje, vai ter que ralar muito. Então, para a gente não ficar muito atrás, a gente tem que, pelo menos, acompanhar, estudar e pesquisar, seja qual área for. Então, é uma dica importante para vocês. Vou passar agora para o Abraão falar um pouquinho. Não, tem que estudar mesmo e tem que usar a IA a favor da gente, né? A construção civil precisa muito da inteligência artificial, principalmente em custos, processos, né? Tudo que a gente ia ficar muito moroso, né? O ser humano fazer, a IA vai fazer com muito mais perfeição. Mas eu preciso conhecer a IA, eu preciso utilizar ela, porque se a gente não utilizar a IA, a gente sempre vai ficando para trás. Então, a IA tem que estar a nosso favor e a favor da construção, porque só vai trazer benefício. É isso. Muito bom, esse foi o nosso FCast com a Escola de Engenharia, que sempre deixa um gostinho mais, né? A gente quer mais, a gente quer saber mais, para ir construindo, de fato, a nossa vida, a nossa carreira. Então, venham visitar esses nossos professores, coordenadores. A gente está aqui para que a gente possa conversar de pertinho com essas figuras que vão nos ajudar a construir isso cada vez melhor. Obrigada pela audiência de vocês. Deixem aí as perguntas, curta, compartilha, manda para os amigos, para a gente poder fazer desse FCast realmente um point de conhecimento da comunidade FMU FENFAAN. Obrigada, bora fazer.